Boa noite. Construtora Camargo Correia admite participação no esquema da Petrobras e vice-presidente da empresa fala da facilidade em incluir propina nos contratos. Veja também nessa edição de sábado do Jornal da Cultura. Ex-ministro Antônio Palocci investigado por recursos recebidos quando comandava a campanha de Dilma Rousseff em 2010. Símbolos que substituem as palavras nas conversas de celular se adaptam à nova formação familiar. Atentado à bomba no Afeganistão mata 33 pessoas em frente à agência bancária. Reabertura do Teatro Itália em São Paulo consagra uma cidade de imigrantes. Réplica de navio do século XVIII inicia viagem entre a França e os Estados Unidos. Olá! Conversar por mensagem pelo celular é uma prática comum, mas os símbolos estão substituindo as palavras e se adaptando aos novos tempos. Desenhos que não acabam mais dificultam a comunicação entre pai e filha. É uma linguagem totalmente diferente da nossa realidade, né? Os símbolos são coisas que são criados através deles e só eles conseguem compreender. O pai não compreende o que para a filha é tão natural. Mais fácil, rápido. Eu acho mais legal até. Camila é capaz de escrever uma frase inteira sem uma palavra sequer. Não vou, está chovendo? Fica assim. Esta outra é vou me arrumar. Tem até símbolo para dizer que não há nada a dizer. Os emojis tão populares pelo mundo nasceram no Japão. No início retratavam expressões da cultura japonesa, mas aos poucos foram ganhando espaço e outros significados também. Essas mãozinhas aí surgiram como um cumprimento, bater as mãos. Para muitos, tornaram-se a imagem da oração. A necessidade de desenhos para traduzir outros sentimentos obrigou a Apple a lançar este mês 300 novos emojis, ou emoticons em inglês. Eles oferecem diversidade racial. Há também famílias formadas por casais homossexuais. Para este professor de linguagem para dispositivos móveis, a tecnologia responde a uma língua em transformação, mas que nunca substituirá as palavras. Na internet, como é muito dinâmico, precisa de velocidade, você pode utilizar isso. Ela tem que cada pessoa tem que saber em que momento deve utilizar essa forma de escrita. O vice-presidente da construtora Camargo Correia, Eduardo Hermelino Leite, admitiu ter pago propina no esquema de corrupção da Petrobras. Em depoimento prestado durante delação premiada, Eduardo Hermelino Leite admitiu o pagamento de 110 milhões de reais de propina em contratos com a Petrobras de 2007 a 2012. Desse total, 63 milhões de reais foram para a diretoria de serviços comandada por Renato Duque, preso na Operação Lava Jato. 47 milhões para a diretoria de abastecimento de Paulo Roberto Costa, que cumpre prisão domiciliar. Segundo Eduardo Leite, os pagamentos para a diretoria de abastecimento eram feitos por empresas indicadas pelo doleiro Alberto Youssef. Ele ainda citou no depoimento o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Leite disse que o ex-tesoureiro procurou em 2010 para solicitar o pagamento de propinas atrasadas, como doações eleitorais. O montante seria superior a 10 milhões de reais. O presidente da Camargo Correia, Dalton Avancini, que também fez delação premiada, disse que havia contrato com consultorias que serviam para pagamento de propina à diretoria de serviços da estatal. Ontem, a Polícia Federal encaminhou ao Supremo Tribunal Federal documentos com provas e depoimentos de 3 deputados, Renato Molim, Jerônimo Gorgen e Luiz Carlos Reins, todos do Partido Progressista do Rio Grande do Sul. Eles respondem a um inquérito da Operação Lava Jato que apura se existiu uma quadrilha para fraudar a Petrobras. Outros 39 parlamentares são investigados. Reins admitiu que já tinha ouvido falar de esquemas de corrupção dentro do partido, mas negou a participação no esquema. O Ministério Público Federal investiga o ex-ministro da Casa Civil e da Fazenda, Antônio Palocci, pelo recebimento de 12 milhões de reais de grandes empresas em 2010. Na ocasião, ele coordenava a primeira campanha presidencial de Dilma Rousseff. O caso foi divulgado hoje pela revista Época.
Os recursos, segundo a revista, foram repassados à consultoria Projeto, que pertence a Antônio Palocci. R$5,5 milhões para acompanhar a fusão das empresas Pão de Açúcar e Casas Bahia. O grupo Pão de Açúcar não confirmou a existência do contrato com a Projeto. A gigante do setor frigorífico JBS e a concessionária Caoa teriam repassado outros R$6,5 milhões, também para trabalhos de consultoria. A JBS informou à revista que não teve negócios com Palocci e a Caoa informou que houve contato com a Projeto, mas sem que o trabalho fosse adiante. Em nota enviada à revista Época, a defesa de Palocci informou que não pode dar detalhes dos contratos por questões confidenciais junto aos clientes e que nenhum dos negócios teve relação com a campanha presidencial de 2010. Vamos às notícias internacionais. Um atentado suicida matou 33 pessoas, feriu outras 100 hoje em Jalalabad, cidade no leste do Afeganistão. Entre as vítimas estão várias crianças. Todos os atingidos foram levados para o hospital da província de Nangarhar. A explosão ocorreu em frente a um banco onde funcionários do governo estavam esperando para receber os salários. Um homem-bomba usando uma moto explodiu perto da entrada do local. De acordo com o presidente afegão, Ashraf Ghani, os extremistas do grupo Estado Islâmico assumiram a autoria do ataque. A réplica de uma embarcação do século XVIII começa hoje a reconstituição de uma viagem histórica da França aos Estados Unidos. Há mais de 230 anos, uma fragata idêntica levava o general Lafayette, um militar francês que ajudou os americanos a lutarem pela independência. Foram 17 anos de trabalho para copiar todos os detalhes. A construção do navio de guerra foi obra de um grupo de franceses aficionados pela história do general Lafayette. O resultado foi essa cópia idêntica a Hermione, como diziam os franceses, ou Hermione, os americanos. A tripulação é formada por 80 marinheiros, a maioria voluntários que passaram por um complexo treinamento. A embarcação parte da França e faz uma escala nas Ilhas Canárias antes de seguir para os Estados Unidos, reproduzindo a viagem que o general Lafayette fez em 1779. Se as condições meteorológicas ajudarem, em 5 de junho, Hermione deve atracar em Yorktown, a primeira de 11 paradas na costa leste americana. Veja a seguir uma entrevista aqui no estúdio sobre a influência da cultura italiana na cidade de São Paulo. A gente já volta.